Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec aqui no programa Luz na Penumbra, junto com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude na compreensão. Na técnica, nosso Weber. E vamos juntos aqui, pegue o seu Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 6, né? O último tópico do capítulo 6, que é a teoria da alucinação. E o item é o 112. Nós estamos no primeiro, segundo. Vamos começar o terceiro parágrafo do item 112. Vamos nós aqui? Os sábios não se dignaram de se ocupar com a alucinação. Entretanto, quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua inabilidade. Se algum dia um sábio resolver dar desse fenômeno não uma definição, entendamo-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, sobretudo se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte, e se esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. Como, porém, é muito frequente, o acaso não se presta a essas reincidências. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse pensado que a pessoa que lhe pareceu estava prestes a morrer, tudo bem. Mas quase sempre quem aparece é justamente a pessoa em quem menos se pensa. Logo, a imaginação não se aplica ao caso. Mais difícil ainda é explicar pela imaginação as circunstâncias em que se deu a morte, quando não se tem a menor ideia de que o fato aconteceu. Então, realmente, é muito comum essas histórias, né, de pessoas que foram avisadas da morte de alguém, mesmo antes da confirmação do fato. Né? Muitas mães relatam terem sentido, terem pressentido, né, o desencarne de um filho. Pessoas que aparecem a determinados familiares ou amigos, né, relatando que já não pertenciam mais ao mundo dos vivos, os chamados vivos, né, os encarnados. Então, como Kardec diz, teria que ser uma coisa muito isolada, e isso é generalizado. Justamente. É interessante que ele fala aqui sobre aqueles que analisam. Ele fala, sobretudo, que ele não omite os fatos tão comuns. Porque muitas vezes nós fazemos seleção, né, dos fatos, das informações para adequá-las às nossas explicações. Então, aqueles fatos comuns que venham contra ou de encontro, não ao encontro, mas de encontro às nossas análises, às nossas certezas, às vezes a gente, de alguma forma, a gente exclui aqueles fatos para que eles não nos desmintam. Nós vemos muito isso, muitas vezes na própria imprensa, né, que de alguma forma alguns veículos de comunicação de alguma forma distorcem ou omitem determinados fatos para que aquela seleção que eles fizeram dos fatos se ajustem aos seus pareceres, às suas notícias. E a gente também faz isso de alguma forma, né? Às vezes, quando a gente não deseja elogiar aquele que consideramos nosso desafeto, nós omitimos as suas virtudes. Só destacamos dele aquilo que consideramos como um defeito. E se alguém ousa falar da virtude daqueles que nós não gostamos, a gente sempre coloca o mais. Como diz Emmanuel,
na mensagem dele, o mães e os discípulos. Então é interessante aqui o que Kardec coloca. Se eles não omitirem os fatos comuns, a conclusão da pesquisa, com certeza, vai ser diferente daquelas que eles desejam dar. Miranda? Tudo que o Paulo Renato falou, a gente não tem mais nada a acrescentar não, porque ele já vem tratando desses assuntos desde que falou da alucinação, não é? E sempre lembrando o Erasto, essa capacidade de superação de si mesmo, estudar, analisando, sabendo que o aprendizado é contínuo e o que ora nós compreendemos de um jeito, daqui a pouco se apresenta de outro. Se você não tiver a flexibilidade, vai cristalizar e o orgulho não vai permitir que você continue aprendendo. Bom, vamos lá, continuando aqui, Kardec diz o seguinte: mais retrucarão os partidários da alucinação. A alma, se é que existe uma alma, tem momentos de superexcitação, em que suas faculdades se exaltam. Estamos de pleno acordo. Porém, quando o que ela vê é real, já não pode haver ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transportou para aquele lugar. Ora, se a nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles, na sua teoria da alucinação, de levar em conta esses fatos, e não se esqueçam de que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariem é necessariamente falsa ou incompleta. Enquanto aguardamos a explicação que os partidários da alucinação venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Estava lembrando aqui, né, eu já contei isso certa vez do meu filho. Estava com a minha mãe na casa dela, um prédio, e a vizinha passou mal. Foi chamado o SAMU. O SAMU chegou, fez o atendimento, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Se ela seria levada, se ela não seria levada, mas o SAMU desceu sem levar ela para o hospital. E aí minha mãe na janela, junto com meu filho tinha 9 anos talvez, ou 8, agora ele está com 10, esse fato é relativamente recente. Minha mãe falou que estranho, não estão levando ela, né? Por que não estão levando ela? Aí meu filho virou e falou assim, porque ela está morta. Aí minha mãe olhou para ele e falou assim, mas não, se eles não estão levando, é porque ela ficou, eles vieram, fizeram o atendimento, ela ficou bem e eles foram embora. Não, ela está morta. Aí minha mãe ligou pro filho dela, eles moram no 5º andar, né? E aí perguntou. Ele atendeu e falou, oi, como é que tá sua mãe? Eu vi que o SAMU já foi embora e não levaram ela. Ele falou, minha mãe tá morta. Tá aqui. Porque o SAMU não pode levar, né? O rabicão, e aí meu filho falou, eu não disse pra você que ela estava morta? Agora, como é que ele obteve essa informação? Às vezes dela mesmo. É verdade. Às vezes dela mesmo. Mas ele falou com muita segurança. Então. A ponto dele depois dizer, eu não disse que ela estava morta. Ô pai. Enfim, não tem como colocar isso na conta da alucinação. Da alucinação, né? Quer dizer, como se diz, né? Contra fato não há argumentos. A gente tem que analisar os fatos em si mesmo para tirar deles as respostas. A gente não pode ter a pretensão de explicar um fato com convicções pré-estabelecidas. Porque às vezes o fato é novo, é diferente, então tem que se analisar o fato para compreender as causas dele, compreender os fenômenos que o estão regendo. Mas a gente já viu isso outras vezes, a gente também faz isso individualmente. Estamos sempre querendo ajustar a vida e as pessoas ao nosso talante, ao nosso nível de compreensão. Ao nosso nível, né? Infelizmente nós cometemos muitos erros por causa disso, inclusive no próprio meio espírita, no próprio espiritismo. A gente está sempre tentando alterar tudo ao sabor da nossa compreensão, né? Às vezes a gente lê uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, alguém lê e fala, mas eu acho que não foi bem isso que Kardec quis dizer. Eu já ouvi isso várias vezes. Cada um entende o que quer entender. Tá ali a resposta clara, não tem como você entender de forma diferente.
Mas a pessoa acha que... Ou então mudar a nomenclatura. Aí eu não vejo ninguém pegar as obras do Aristóteles, né? Platão, aquele Shakespeare, e querer alterar a nomenclatura para ficar mais compreensível. Atualizar, né? Muitas vezes essa intenção de atualização, na verdade, ela demonstra ou está oculto a intenção de desnaturar, de tirar o valor, porque na medida que você muda as palavras, as expressões que foram usadas na época, você às vezes, nessa descontextualização, você está descaracterizando a obra, e daí para extingui-la não demora muito, né? Mas é interessante quando Kardec coloca aqui essa questão dos fatos, né? Porque a gente... a própria fisiologia não explica todos os fatos que ocorrem no organismo humano, no sentido de explicar a causa das causas. A própria memória ainda é uma grande incógnita para os neurocientistas, né? Então eles trabalham com aquilo que conhecem, e muitos não se incomodam com aquilo que não conhecem. Eles partem de um ponto que seja confortável, e a partir desse ponto eles vão embora com as suas conclusões, com as suas análises, mas não voltam ao ponto anterior. É igual a questão do chamado Big Bang, né? Da tal explosão que surgiu a partir de uma grande concentração de energia. Aí quando se pergunta, mas onde estava essa grande concentração de energia, de onde surgiu? Aí as pessoas não querem pensar a respeito, porque de alguma forma incomoda, e tudo aquilo que a gente não tem, que a gente não possa controlar, a gente acaba marginalizando, né? Mas é interessante essa colocação de Kardec aqui, quando ele fala: os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação, quer seja real, quer não. Ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar. Quer dizer, é o que os espíritos... Kardec coloca isso muito bem no início da obra básica, né? Quando surgiram aqueles fenômenos de ptologia, pancadas, etc., os chamados sábios na sua época se limitaram a dizer que era tudo mentira, fraude, e não se lançaram à pesquisa da verdade. Simplesmente tentaram colocar um ponto final naqueles fatos que se davam. E não foi possível, né? Porque a verdade se sobressai por si mesma. Vamos continuar. Agora no item 113, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Aqui comigo Eduardo Araújo, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. Então vamos lá, o item 113, Livro dos Médiuns. Os fatos comprovam que há aparições verdadeiras, perfeitamente explicáveis pela teoria espírita, e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, não haverá alucinações no sentido que se atribui a esta palavra? Sem a menor dúvida. Qual a sua origem? Os espíritos é que irão nos apontar o caminho, pois parece que a explicação do fenômeno está toda nas respostas que eles deram às seguintes perguntas. Então, Kardec não diz aqui que não existe alucinação, né? Fique muito claro, a gente já tinha falado sobre isso antes, mas que nem tudo pode ser explicado pela questão da alucinação. No livro Obras Póstumas tem uma questão lá interessante, que Kardec pediu a uns médios lá que, se possível, recebesse uma comunicação para ele de Paris, e que ele estaria em Santo Andrés, uma coisa dessa, não sei pronunciar direito. E o espírito lá, o médium, recebeu a mensagem e mandaram para Kardec. O espírito começa a mensagem falando mais ou menos assim: não vejo utilidade em que você receba essa mensagem aqui de Paris, porque o que nós temos lhe dito, temos dito em toda parte, você sabe disso. Aí o espírito vem falando da reforma que Kardec fez, da reformulação que Kardec fez em toda a obra. Acho que foi o Evangelho, não lembro bem qual a obra. Aí Kardec e o espírito vem lá dando alguns detalhes que só Kardec conhecia,
E Kardec fala assim, o médium não tinha como saber disso. Ninguém sabia que eu tinha... Isso é a maior prova. Quando a pessoa dá uma informação que não tinha como ela saber, você pega todas as mensagens que Chico recebeu. Como é que ele ia saber aquela quantidade de detalhes? E muitas das mensagens tinham informações que nem a família conhecia. Nem a família sabia. Que a família ficava assim, isso aí tá esquisito, não conheço essa história. Depois ia investigar e não, realmente o que tá falando aí é real. Tem uma no livro, acho que 30 anos com Chico Xavier, acho que é uma história passada em Campos, algum canto desse daí, que o espírito deu uma comunicação lá pelo Chico e falou, deu uma série de detalhes que todos reconheceram que seria o fulano de tal, mas disse que o registro da morte dele estava no tal cemitério. O pessoal lá depois foi pesquisar e não achou, foi lá no responsável pelos registros do cemitério e falou, ó, não tem nada aqui, não tem nenhum morto com esse nome aqui. Aí falaram, não é possível, tá lá na mensagem. E ficaram pesquisando durante muito tempo. Depois, algum funcionário parece que se interessou e descobriu que aquele morto tinha morrido em outro cemitério que pegou fogo. Entendeu? Aí muitos dos registros tinham desaparecido, quer dizer, a informação estava correta. É um detalhe que a família não conhecia, porque era uma história antiga, e que ninguém ali que teria a possibilidade de verificar também conhecia, mas na mensagem estava lá. Aliás, depois eles voltaram e perguntaram ao Chico, né, explicaram ao Chico, o espírito falou, não, tá em tal cemitério, tal, o próprio espírito explicou o que ocorreu. Aí eles voltaram lá e verificaram o fato, a existência do fato. É interessante essa mensagem, se eu não me engano está num livro 30 anos com Chico Xavier. Então vamos lá, vamos ver o que os espíritos colocam aí. A primeira pergunta que Kardec fez foi a seguinte: as visões são sempre reais? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando se vêem, por exemplo, em sonho ou de outra maneira o diabo e outras coisas fantásticas que não existem, não será isso produto da imaginação? E os espíritos responderam, sim, algumas vezes. Quando alguém se deixa impressionar por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, ao se lembrar mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas já dissemos também que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode assumir todas as formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se assim o desejar, para se divertir à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e como uma figura radiosa. Então, perfeito aí, né? Tem uma experiência, acho que é no livro Pensamento e Vontade, se eu não me engano, do Ernesto Bozano, que ele relata um fato desse, que chegou um pregador lá da sua religião numa determinada casa, a casa de um médium lá, e começou a pregar a religião, mas falava de diabo, de demônio, não sei o que lá, mas falava com uma ênfase muito grande. E ele acabou indo embora e o rapaz, quando sentou para repousar, ele disse que começou a ver aquela figura que o rapaz desenhou, descreveu. Aí ele falou, não é possível, né? Aí ele começou a observar também que a figura se deslocava conforme ele deslocava a visão. Aí depois caiu em si, né? Porque ele disse que ficou muito impressionado com as descrições lá do pregador. E ele descobriu que aquilo foi a ideoplastia, ele mesmo plasmou aquela ideia. Seria a tal da ilusão, que para ele era verdade. É ilusão porque não é um fato real, não está ali, o fato é real, né? Porque não é um fato. Sim. Mas para ele é verdade porque ele construiu aquilo. Sim, com certeza. Construiu mentalmente aquela ideia. E aí, Miranda? Para cada um vai projetar no ambiente onde está aquilo que carrega por dentro. E se tem algo ali a ser trabalhado, ele vai identificar com esses valores. Então, o pregador falou, como o Renato falou, o pregador falou tão detalhadamente de uma entidade que fez uma construção mental. Aquela forma, pensamento estava ali. Quando o outro tentou repousar, né? Ele percebeu a presença. Relaxou a atenção. Kardec até, a esse respeito, ele fala sobre o exercício da mediunidade, que não deveria
ser colocado para o exercício da mediunidade aquelas pessoas que são impressionáveis. Sim. Porque elas facilmente impressionáveis, ele fala. Porque ela pode construir essas imagens e tê-las como verdade e essas imagens, digamos assim, persegui-la, né? Porque quanto mais se pensa em algo, mais esse algo toma vida. E até, muitas vezes, pensando em não pensar, por mais incoerente que possa parecer, pensando em não pensar, nós estamos dando vida ao pensamento. Né? O ideal, nesses casos, é substituir o pensamento, não lutar contra ele, porque seria reforçá-lo, mas substituir o pensamento por alguma coisa mais agradável. A segunda pergunta: poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Resposta: quando os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que não lhe seria possível ver com os olhos. Com muita frequência, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, cujos vestígios conserva, como conserva os dons, ou dos sonhos. Tá? O espírito liberto vê então, no seu próprio cérebro, as impressões que aí se fixaram, como numa chapa fotográfica. A variedade e a mistura dessas impressões formam conjuntos estranhos e fugazes, que se desfazem quase imediatamente, apesar dos esforços que se façam para retê-los. É uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de reais, e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Então, realmente, nós falamos no programa anterior, tem situações de enfermidade que podem dar a falsa impressão de aparições, quando na realidade não são, ou até mesmo de alucinações. Citamos aí enfermidades como o Alzheimer, vários tipos de demência, infecções que atingem o cérebro, traumatismos cranianos, enfim, são situações que podem levar a lesões no cérebro e, consequentemente, também a alucinações. Kardec, quando fala no Livro dos Espíritos sobre sono e sonhos, ele toca de alguma forma nesse assunto. Quando ele, na questão 410, por exemplo, ele fala: dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão, mostrando aqui como ele fala, quando há entorpecimento dos sentidos, o espírito é projetado para fora do corpo e pode, de alguma maneira, registrar aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve do mundo espiritual. Nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, passa muito rápido, né? Nós estamos quase chegando ao final desse capítulo, mas semana que vem vamos dar continuidade ainda nas perguntas, né? Paramos aí na pergunta de número 2 e a resposta é longa, né? Deixa eu ver aqui, olha, estou passando aqui, ó, bem longa mesmo, vai até o fim. São 2 perguntas, não é isso? Isso. Então, a 113 são 2 subperguntas. São 2 perguntas longas. Mas semana que vem daremos continuidade, encerrando aí esse capítulo e já entrando no capítulo que trata, o capítulo 7 da bicorporeidade e da transfiguração. Muita paz a todos, até semana que vem, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Que Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
Agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, estamos aqui de volta para continuarmos estudando a Revista Espírita de 1858, números pares, a 1868. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, associem-se, nós precisamos de vocês. 3386-1422, 3386-1422. Astênio, onde é que nós paramos? Nós estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858. Nós começamos no nosso último programa um tema que Kardec intitulou de Problemas Morais, e o caso específico recebeu o título de Suicídio por Amor, que inclusive é um caso que Kardec narrou também no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno. E nós estamos tratando de um rapaz, né, que estava prestes a se casar com a sua noiva, e como houve uma confusão entre os dois, uma desavença, ela resolveu romper o compromisso, terminar. E ele se matou na porta dela, né? Cravou uma faca no coração. Bom, aí Kardec estava conversando, quando a gente terminou no programa passado, Kardec estava conversando com São Luís a respeito do caso, perguntando se a moça tinha alguma responsabilidade, etc., né? Então, a última pergunta que nós vimos no programa anterior foi Kardec indagando o seguinte: neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que resultaram no suicídio do rapaz? Então ela nunca teve desejo efetivo de se casar com ele, não tinha um carinho especial por ele, mas estava criando a expectativa de que se casaria, essa coisa toda. Mas ela estava esperando que surgisse uma oportunidade de ela romper. E aí, quando teve a discussão, ela aproveitou aquela oportunidade, né? Então, a responsabilidade dela, segundo São Luís, foi exatamente por ter alimentado sentimentos. Então, é bom, nós falávamos, é bom botarmos a nossa barba de molho, e porque nós somos, como dizia o Exupéry, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Exatamente. Né? Então, não ficar fingindo que ama ninguém, né? E se fingiu e o outro correspondeu, agora assuma. E como é que isso pesa para todos nós, né? Então, haverá um determinado momento na vida dela, na existência dela, talvez não naquela oportunidade, numa outra vida em que ela vai vivenciar o que ela fez. Sim, o que a gente fica devendo à vida, a gente tem que resgatar. Né? Então, muito provavelmente ela criou um laço forte com aquele rapaz a partir daquele momento e deveria recebê-lo depois como filho, né? Exatamente. Alguma coisa assim. Bom, aí Kardec continua conversando com São Luís e diz o seguinte: mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se houvesse provocado o suicídio consciente e voluntariamente. Aí responde São Luís: é evidente. Não quer dizer, então ela não tem 100% de responsabilidade, mas também ela não é totalmente isenta de responsabilidade. Né? E aí, em razão do grau de responsabilidade que ela tinha, em algum momento, quando nós estávamos conversando, ela teria que reparar aquele mal, né, que involuntariamente provocou aquele espírito, né? Bom, Kardec ainda continua conversando com São Luís, dizendo o seguinte: o suicídio de Louis encontra desculpa justificativa, né, no desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine. Então Kardec quer saber agora sobre a responsabilidade do próprio Louis e não da Victorine. Sobre a Victorine ele já fez as perguntas, né? Mas e o Louis, a responsabilidade dele por esse ato, né, de suicídio? Aí, então, qual foi a pergunta? O suicídio de Louis encontra desculpa no desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Ele responde sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Né? Então, na visão de São Luís,
o ato era criminoso, mesmo sendo por amor, era criminoso, entretanto, não era tão grave quanto alguém que se suicida por motivo de covardia, né? Medo, né? Ausência de coragem. Então, por exemplo, e é muito comum, a pessoa está com uma dívida enorme, os cobradores estão batendo na porta, aí vai e se suicida. Isso é suicídio por covardia, né? Que na visão de São Luís é mais grave do que alguém que com um grande sofrimento afetivo acabe saindo da vida. Mas é apenas mais grave, não que ambos não vão sofrer as consequências. Que não sejam graves. Isso, Aí Kardec coloca uma observação dizendo o seguinte: dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que há criminalidade, embora em menor grau. Então Kardec fez questão de chamar a atenção, porque senão alguém pode dizer assim, então eu posso matar por amor. Ou posso me matar também, né, se eu estiver sofrendo, né? Então, assim, a falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Era, sem dúvida, uma prova a que sucumbiu. Ora, os Espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os gêneros, que são a própria essência da vida terrena. Então, provas de todos os gêneros. Se nós estamos apaixonados por uma moça, né, ou por um moço, né, e não somos correspondidos, isso é uma prova, né? A gente deve suportar isso valentemente. Respeitando, né? O outro. Não, nada de matar, nada de morrer por causa disso, né? Bom, aí foi feita aqui uma pergunta ao próprio Louis, o suicida, né, que foi evocado mais tarde. Então o Kardec coloca aqui o seguinte: ao espírito Louis G., evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas: que pensais da ação que praticastes? Ele responde: Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Então ela reconhece. Descobriu isso tarde demais, né? Já na outra dimensão. Né? E agora, é interessante, né? E esse caso, como nós vimos ainda há pouco, ele está no livro Céu e Inferno, e está exatamente dentro do capítulo do livro Céu e Inferno, que tem várias comunicações de espíritos que foram suicidas. E a gente vai verificar que, não obstante todos tenham saído da vida do mesmo modo, né, ou seja, através do suicídio, a condição, a situação deles na vida extrafísica é totalmente diferente uma da outra, né? Porque senão espíritas apressados começam a dizer que todo suicida acontece isso, acontece aquilo, etc, etc, né? E não existe o mesmo tipo de morte para espíritos diferentes. Cada um é um. A situação pós-morte, mesmo em caso de suicídio, a situação pós-morte vai variar de acordo com o motivo, com o histórico de cada um e daí por diante. Agora, que tem sofrimento para todos, tem, né? A dor. Tá. Bom, então Victorine era uma ingrata e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não merecia. Kardec indaga: então ela não vos amava? Resposta: não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Então ele está com ele mesmo, o próprio Louis, confirmando aquilo que São Luís já tinha falado, né, com Kardec. Observem, senhores, pós-morte, ele em espírito visualizou e compreendeu que ela tinha interesses e não tinha amor. Sim, e ele só soube disso depois de desencarnado, né? Bom, e o vosso amor por ela era sincero? Indaga Kardec. Ele disse: paixão somente, creia. Quer dizer, então ele mesmo já reconhece que não era amor, né? Que ele se apaixonou, certamente em razão de alguns dotes, né, físicos dela, né, e daí por diante, né? Então, paixão somente, creia. Se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto, né? Se amasse mesmo, jamais pensaria em praticar qualquer ato que pudesse gerar sofrimento, né? Exato. Quem ama, protege. Bom, e se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Quer dizer, se ela adivinhasse que ele pensava em se suicidar, que ele
teria coragem de se suicidar, ainda assim ela se recusaria, sabendo que ele ia se suicidar? Né? Porque existem casos lamentáveis, pessoas falam, se você não se casar comigo, eu me mato. Né? Coisa esquisita isso, né? E é atual, hein? Sim, é atual. Super atual. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Ele responde, não sei, creio que não, porque ela não é má. Contudo, ainda assim, não seria feliz, e foi melhor para ela que as coisas se passassem de tal forma. Então, para ela e não para ele, né? Porque passasse de tal forma, para ele não foi a melhor situação, porque agora ele é um suicida, né? E ela deve ter se casado com outro. Muito provavelmente, né? Mas então ele era um suicida, na condição de suicida, enquanto não resgatar, não corrigir, não consegue ser feliz, né? Então o cara adia por prazo indeterminado o momento da felicidade, né? Aí a prova vira uma expiação. Bom, e aí, é verdade, foi bom você lembrar, né? Que até então, quando ele não estava sendo correspondido, era uma prova, né? Na hora que você comete um crime, aí vai ter que expiar o crime, né? Exato. E a expiação quase sempre é mais dolorosa do que a prova. Bom, Kardec continua. Chegando-lhe à porta, já tinhais a intenção de vos matar, caso ela vos recusasse? Ou seja, quando você foi para lá para pedir perdão, etc. Estava intencionado, né? Já carregava uma faca com você, né? Bom, embora ele fosse sapateiro, ter uma faca fosse natural. Então, chegando-lhe à porta, já tinhas a intenção de vos matar, caso ela vos recusasse? Ele responde, não, eu não pensava nisso, não contava com a sua obstinação. Foi somente diante dela que perdi a razão. Então, como se ele perdeu a cabeça. Ele tivesse enlouquecido em razão da persistência dela em recusá-lo. E aí, naquele momento de loucura, então, ele se mata. Né? Um acesso de fúria. Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato... Isso é outra pergunta de Kardec, né? Parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de Victorine não o merecer. É realmente o vosso único pesar? Ele só está arrependido, né, porque ela não merecia que ele se suicidasse, né? Não existe outra causa, né, de ele estar arrependido, né? A resposta dele, neste momento sim, foi sincero. Só me arrependo de ter me suicidado porque ela não merecia. Se ela merecesse, não estaria arrependido. Né? Então, neste momento sim, estou ainda perturbado, quer dizer, a ficha não tinha caído ainda, né? Estou ainda perturbado, parece que ainda estou à porta e experimento uma sensação que não posso definir. É interessante isso aqui, porque isso coincide com vários outros casos em que aquele momento do suicídio parece que se eterniza no tempo, né? Em que, por exemplo, o caso de alguém que suicida se jogando embaixo de um trem, né? E aí, por prazo indeterminado, continua sentindo os trilhos do trem passando sobre o corpo, daí o por diante. martírio dos suicidas. Isso. Está no livro. Então algo semelhante estava acontecendo com ele. Ele estava ainda se sentindo como se ele estivesse lá na porta ainda, naquela situação em que ele saiu da vida. E cravando a faca, né? Sentindo ainda, tudo, entendeu? Então, ele fala assim, por muito tempo se sente ainda. Ele fala, estou ainda perturbado, parece que ainda estou à porta e experimento uma sensação que não posso definir. Né? Então, no caso dele especificamente, apesar de ter sido suicídio por amor, etc., né, o último momento do ato de loucura dele estava repercutindo nele, né, de modo, né, eterno não, mas duradouro, né? Porque uma das regras é que esse estado dure pelo menos durante o tempo, né, em que a criatura deveria estar ainda no mundo e se ausentou do mundo, né? Mas essa é apenas uma das regras, não é a única regra, né? Bom, chegareis a compreendê-la mais tarde, né? Então indaga se ele iria compreender a noiva mais tarde, né, etc., né? Chegareis a compreendê-la mais tarde? Ele responde, sim, quando estiver livre dessa perturbação. Fiz mal, deveria deixá-la em paz. Então, já que ela não queria, ele deveria ir para frente, né? Toca a vida, né? Deveria deixá-la em paz. Que é o certo, né? Sim, é o que qualquer pessoa sensata faz, né? Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza.
A paixão cega o homem, a ponto de praticar loucuras. Infelizmente, ele só o compreende tarde demais. Então a gente deve evitar as paixões. Experimenta o amor leve, o Paixão amor tranquilo. Não é amor, gente. Não, sabe, é uma companhia que você tem no mundo. Agradece a Deus por ter a companhia, mesmo quando é a companhia meio azedinha, né? Mas a gente não pode, não deve, né, criar dependência, né, de ninguém. Se ela não viver mais, eu também não vivo. Isso em relação até à desencarnação da criatura querida. Minha vida perderá o sentido se a minha mulher, se a minha mãe vier a morrer. Elas virão a morrer sim, né, e a sua vida tem que continuar tendo sentido. É verdade. Né? Bom, aí Kardec faz a última pergunta ao Luís. Dizeis que tendes um desgosto. Qual é? Ele responde: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível suportar tudo aquilo a morrer antes do tempo. Então, quer dizer... O erro dele, né, Arsênio? Ele raciocinou que fez uma besteira. Sim. Né? A dor de suportar aquilo seria muito menor do que a dor do suicídio. Porque ele compreendeu. Mas há pessoas que se suicidam e continuam botando a culpa no outro. Sim. São os obsessores. Uhum, né? Então, ele não. Ele estava raciocinando que ele cometeu o erro. Sim. Tanto fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível suportar tudo aquilo a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro, e é sempre ela que me faz sofrer. Parece-me estar sempre à sua porta. Ingrata. Mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda bastante. Adeus. Então, quando ele estava falando daquilo, é como se o sofrimento exacerbasse. Né? E aí terminamos esta questão do suicídio por amor, que, repetindo, está também no livro O Céu e o Inferno. E prosseguimos agora com um outro tema, que são observações sobre o desenho da casa de Mozart. De vez em quando a revista Espírita trata... O Mozart já aparece, né? De vez em quando o Mozart volta, né? E nós sabemos por outros estudos que fizemos que a casa dele, essa casa que se refere aqui, está no planeta Júpiter, né? Bom, e aí Kardec diz o seguinte: um de nossos assinantes escreveu-nos. Então, ele volta ao tema do desenho da casa de Mozart em razão de um assinante ter escrito a respeito da matéria anterior sobre a casa de Mozart. Né? Então, um de nossos assinantes escreveu-nos o que se segue a propósito do desenho que publicamos em nosso derradeiro número. Aí, Kardec está transcrevendo agora o que estava na carta do assinante. Diz o autor do artigo, aí ele abre aspas: a clave de sol é aí frequentemente repetida. O autor do artigo, né, que esse assinante está dizendo, o autor do artigo sobre a casa de Mozart, que não foi Kardec, né, foi o médium que recebeu os desenhos. Né? Então, assim, diz o autor do artigo: a clave de sol é aí frequentemente repetida e, coisa bizarra, jamais a clave de Fá. Quer me parecer que os olhos do médium não teriam percebido, porque essa parte que ele fala aqui, a clave de sol, aqui abriu aspas, a clave de sol é aí frequentemente repetida e, coisa bizarra, jamais a clave de Fá, fecha aspas, porque isso aqui foi dito pelo médium que escreveu o artigo sobre a casa de Mozart. Agora, quem prossegue aqui é o assinante, né, dizendo assim, quer me parecer que os olhos do médium não teriam percebido todos os detalhes do rico desenho que sua mão executou, pois um músico nos assegura que é fácil reconhecer, direta e invertida, a clave de Fá na ornamentação da base do edifício. Então o médium diz que não se observa a clave de Fá e ele diz que sim, tem a clave de Fá lá, né? Então a clave de Fá invertida, né, na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha a parte inferior do arco do violino, assim como no prolongamento dessa ornamentação à esquerda da ponta da tiorba,
que deve ser um outro instrumento, né? Além disso, o mesmo músico pretende que a forma antiga da clave de Dó também apareça nas lajes que se avizinham da escadaria da direita. Então esse foi o texto do tal assinante, né, que enviou a Kardec, fazendo observações sobre a matéria publicada pelo Victorien Sardou, né, era o nome do médium, né? Aí Kardec faz aqui uma observação. Inserimos esta observação com tanto maior satisfação quanto prova até que ponto o pensamento do médium permaneceu alheio à confecção do desenho. Então, quando o Victorien Sardou estava escrevendo, né, ele estava falando por ele mesmo, e não de algum espírito, né, através dele, né? Então inserimos esta observação com tanto maior satisfação quanto prova até que ponto o pensamento do médium permaneceu alheio à confecção do desenho. Examinando os detalhes das partes assinaladas, reconhece-se com efeito as claves de Fá e de Dó, com que o autor, ainda que não o suspeitasse, ornamentou o seu desenho. Quando o vemos trabalhando, percebemos facilmente a ausência de qualquer concepção premeditada e de qualquer vontade própria. Arrastada por uma força estranha, sua mão imprime ao lápis ou ao buril o mais irregular movimento, contrário aos preceitos da arte mais elementar, deslizando sem cessar com incrível rapidez de uma extremidade à outra da prancha, sem interrupção, para retornar com 100 vezes ao mesmo ponto, porque Kardec já tinha observado Victorien Sardou desenhando. Todas as partes são assim começadas e ao mesmo tempo continuadas, sem que qualquer delas se complete até que se inicie a outra, resultando, à primeira vista, um conjunto incoerente, cujo objetivo só é compreendido quando tudo está terminado. É muito interessante isso, né? Parece que não vai sair nada dali, né, enquanto está fazendo, aí no final tudo faz sentido, né? Bom, essa marcha singular não é peculiar ao senhor Sardou. Vimos todos os médios desenhistas procedendo do mesmo modo. Conhecemos uma senhora, pintora de mérito e professora de desenho, que gozava dessa faculdade. Quando desenha como médium, opera de mau grado contra todas as regras, por um processo que lhe seria impossível seguir quando trabalha sob sua própria inspiração e em seu estado normal. Seus alunos, dizia, ririam bastante se lhes ensinasse a desenhar à maneira dos espíritos. Né? Então, os médiuns, né, que tecnicamente se chamam de psicopictográficos, né, que são os médiuns que pintam, realmente quem observa esses médiuns pintando, parece que não vai sair nada, né? Ele está de olho... São rabiscos, né? São rabiscos, mexe num monte de tintas ao mesmo tempo, mexe, joga aqui, joga ali, e parece que não vai sair nada, no final tá tudo... Tá um rosto, né? Feito. Fantástico. Uhum. Eu já vi pinturas mediúnicas. Então, certa feita, um médium desses, né, de pintura, veio aqui no Rio, lá na Joana de Andes, em Copacabana. Ele pintou vários quadros que foram doados para a instituição, né, para poder arrecadar recursos. Felizmente eu estava lá, era até um sábado à tarde, e foi muito interessante. Ele pintou 20 quadros, né? E para mim, inclusive, houve uma situação específica, porque eu fiquei em pensamento, desejando que um determinado quadro fosse pintado. Quando chegou no 18º quadro, a pessoa que estava recebendo os quadros na mesa e levando lá para a secretaria para poder estender para secar, né, não voltou em tempo. E aí pegaram o quadro e trouxeram para mim. E era exatamente o quadro que eu tinha imaginado. Mentalizado. Que eu tinha mentalizado. Mas terminou o nosso tempo. Caramba! Olha, meus amigos, muito interessante o que o Astênio colocou. Terminamos assim a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando, o Clube da Fraternidade. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.